Bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente tem em mãos uma fonte que, olha, propõe uma releitura bem radical de um texto muito conhecido. Bem radical mesmo. A primeira carta aos Coríntios, que aqui é chamada de Orintia Aleph. Uhum. E a nossa missão é entender como essa interpretação foca em nomes e identidades para, mudar tudo. E esses nomes são o ponto de partida, né? Para seguir a lógica da fonte, a gente precisa ter 3 termos em mente. Certo. O criador é chamado de Iau. Iau. Ok. O salvador de Iausha. E o povo, o público da carta, são os Ialdin. Ialdin. Exato. A fonte argumenta que usar nomes como Deus ou Senhor desvia da intenção original. Entendi. E essa primeira virada de chave da fonte está justamente em quem são esses Ialdin, né? Exatamente. A carta não seria uma mensagem para o mundo todo, mas algo muito mais específico, quase um chamado familiar. Pois é. A fonte defende que aí a Assembleia era formada pela casa de Efraim. E quem seria essa casa de Efraim? Seriam os descendentes que se espalharam, sabe? Se misturaram com outras nações e, o ponto crucial, esqueceram a própria identidade. Ah, então a carta é vista como uma mensagem de resgate. Um chamado para essa família perdida voltar para casa através da mensagem de Iausha. Faz sentido. E se a carta é para reunir essa família, qual era o grande problema? O que impedia essa união? As divisões internas. A fonte dá muito peso a isso. E aqui a coisa fica bem interessante. Fica. Porque o autor da carta, Shaul, o Paulo, ele repreende as facções, né? O pessoal dizendo, eu sou de Shaul, eu sou de Kefa. Sim, e a fonte interpreta isso de uma forma muito forte. Não é só uma briguinha. É mais do que isso. É visto como idolatria a líderes humanos, quase como se o mensageiro estivesse virando o centro. Entendi. E aí vem aquela pergunta retórica, né? O Mashiach que está dividido. É um choque de realidade para recentralizar tudo em Ausha. O foco é a mensagem, não quem batizou ou quem lidera o grupo. Exato. O mensageiro nunca pode ser maior. Certo. E qual era essa mensagem que precisava ser protegida com tanto afinco? Essa que deveria unir todo mundo? Era uma mensagem que, segundo a fonte, soava como um absurdo para quase todo mundo. Um absurdo? Total. Salvação vinda de alguém que morreu numa estaca de execução. A fonte, aliás, rejeita a palavra cruz. E esse absurdo era visto de formas diferentes dependendo de quem ouvia? Isso. A fonte descreve 2 grupos principais, que ela chama de irmãos. E quem seriam esses 2 irmãos? De um lado, os Ialdin de Aldá, a casa de Judá. Eles buscavam o quê? Sinais, poder, milagres. E para eles a morte na estaca era... Fraqueza, um atestado de fracasso, uma pedra de tropeço. Ok. E o outro irmão? Os Ialdin dispersos. Como eles estavam imersos na cultura grega, eles buscavam filosofia, sabedoria, a Xoxmá. E para essa mentalidade, a história era... Simplesmente loucura. Não fazia sentido lógico nenhum. Ah, então a mensagem central era um beco sem saída. Fraqueza para quem buscava poder e loucura para quem buscava lógica. Como a fonte resolve isso? Posicionando Iausha como a solução perfeita que une as 2 buscas. Como assim? Ele é o poder de Iau que Judá procurava. Certo. E, ao mesmo tempo, a sabedoria de Iau que os dispersos buscavam. A aparente contradição vira a resposta completa. Sentido dentro dessa lógica. Mas isso me leva a uma última questão. Por que essa mensagem tão paradoxal ressoou mais com os simples e não com as elites? Porque essa segunda fonte é a essência do plano. A escolha de Iau recai de propósito sobre quem o mundo, o Olam Rezê, considera fraco, ignorante, sem importância. E o objetivo disso é bem claro, então. É explícito. É para garantir que ninguém possa se orgulhar da própria força ou da própria inteligência. Para que toda a ostentação, como a fonte diz, seja em Iau. Exatamente. Porque a sabedoria e a salvação vêm só através de Iausha. Entendi. Então, resumindo o nosso mergulho, nesta perspectiva, uma carta antiga se transforma num chamado de resgate familiar, uma crítica dura ao culto a personalidades, e
uma celebração de uma mensagem que encontra poder onde o mundo só vê fraqueza. Que nos deixa com um pensamento final para refletir. A fonte insiste que entender a identidade do público original é a chave de tudo. Certo. E isso levanta a uma questão mais ampla. O quanto a nossa percepção sobre para quem uma mensagem é destinada altera fundamentalmente o conteúdo da própria mensagem.